Fala, meu povo sem noção, como vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do Zero Noção Podcast. Hoje eu tenho uma história polêmica envolvendo a amizade, mas antes eu queria pedir aquela forcinha nas redes sociais. Segue a gente lá no @Zero Noção Podcast, isso ajuda demais o nosso trabalho. Comenta nos posts e compartilha, principalmente com aquela pessoa que você acha sem noção, para ver se ela toma vergonha na cara dela. E agora sim, vamos para a história da Marcela. A Marcela foi fazer um intercâmbio na Europa com o marido. E aí ela chegou louca para fazer amizade, não conhecia ninguém na cidade. Então estava ali aberta a conhecer o máximo de pessoas possível. E quem já foi pra fora sabe, isso é ótimo, porque a galera vai te dando dica ali de tudo, de trabalho, de casa pra alugar, enfim, dica ali dos primeiros passos que você tem que dar quando você acabou de chegar. E aí ela começou a trabalhar num restaurante e foi lá que ela conheceu a Rafaela. Segundo a Marcela, foi uma amizade instantânea. Elas tinham até uma profissão já meio parecida no Brasil. Então deu match na hora. E aí elas começaram a se falar praticamente todos os dias, porque elas trabalhavam juntas, né? E então elas trocavam mensagens também, praticamente todo dia. A Rafaela tinha ido sozinha, também não tinha muitos amigos. Até aí tudo certo. Só tinha um pequeno detalhe. A Rafaela era uma pessoa muito brava. Sabe aquele tipo que se irrita fácil? Sabe aquela pessoa que acha que para não ser passada para trás é melhor sempre estar ali na defensiva? Então, ela vivia contando histórias de confusão para Marcela. Mas não era uma ou outra, não. Ela já tinha discutido com o chefe, com o colega de casa, onde ela morava, inclusive teve que sair da casa por algumas questões. Então, assim, qualquer a mais que a pessoa falasse era motivo para despertar ali a ira de Rafaela. E ela desabafava bastante com a Marcela. A Marcela achava que isso era uma reação por conta das emoções, né? De estar longe de casa, de estar num país totalmente desconhecido sozinha e não se sentir protegida. Então, a irritação dela é como se fosse um escudo de defesa. Mas, assim, a Rafaela ela fazia bastante tempestade em copo d'água. E a Marcela estava sempre tentando acalmar a amiga. Então ela dizia: calma, amiga, relaxa, isso vai passar, é só uma fase, nada pra sempre. Mas no fundo ela sempre pensava uma coisa: um dia vai chegar a minha vez. Uma hora ela vai querer brigar comigo também. E assim, gente, a Marcela entendia todos os pontos da Rafaela, porque morar fora não é fácil. Para ela que estava com o marido já era difícil. Imagina para Rafaela que estava sozinha. Então ela se colocava muito no lugar da amiga. É visto, é moradia, é escola, adaptação, inglês, trabalho novo, é muita coisa para a cabeça. E a Rafaela sentia isso. Às vezes ela soltava uns comentários do tipo: pra você é mais fácil, você tem seu marido. De fato, para quem tá sozinho, deve ser bem mais difícil, né? Mas, gente, vocês concordam que para quem quer sair do país já tem que se preparar psicologicamente
Porque você sente falta de tudo, você sente falta da sua família, do seu antigo trabalho, da comida, dos amigos, enfim, de tudo. E a Marcela estava sempre tentando ali incluir a Rafaela nos rolês, conversar, apoiar, para que a amiga não se sentisse tão sozinha. Mas com o tempo, a Marcela descobriu que, além de toda a saudade, a Rafaela também estava com problemas financeiros. E o que a Marcela sabia é que ela recorria à família no Brasil e ela sempre contava ali para a Marcela depois que já tinha resolvido tudo. Mas não tinha muito o que fazer. A Marcela também tinha que conviver ali com seus perrengues financeiros e a única coisa que ela conseguia oferecer era um conselho e um ombro amigo. E lembra que eu comentei que as duas trabalhavam no mesmo restaurante? Mas adivinha, Rafaela acabou brigando com o chefe e saiu do trabalho. Ela até já tinha outro emprego em vista, mas ia demorar um pouquinho ali para começar. E as contas não param, né, gente? Então, ficar sem trabalhar significava um problema meio sério ali. Porque se você não tem uma reserva, por exemplo, aqui as contas são por semana. Então, aluguel é por semana, mercado você faz por semana. Todas as contas aqui são por semana. Então, lá também a mesma coisa. E aí, gente, depois disso, a Rafaela começou a ficar meio desesperada. Foi então que a Marcela deu uma ideia. Por que você não faz entrega de comida por aplicativo? E, gente, realmente isso quebra muito galho. Eu mesma já fiz várias vezes. Quando a gente precisa de uma grana aqui para complementar a semana, sei lá, a gente faz aqui. É super normal. Então, quando precisa de um dinheiro extra, ajuda bastante. A Rafaela enrolou um pouco, mas um dia resolveu tentar. E aí chegamos num domingo. Tava um dia lindo, ensolarado, e a Marcela foi passear com o marido na praia. E aí ela postou várias fotos, tava um dia maravilhoso. Até que ela recebe uma mensagem da Rafaela. Era uma foto dela toda vermelha, com as pernas todas vermelhas, meio que arranhadas. E ela dizendo que tinha se arranhado toda de raiva, porque ela estava com ódio de ter que passar o domingo inteiro trabalhando e não tá curtindo ali o dia ensolarado de domingo. E tava, como sempre, muito nervosa. E, gente, vamos combinar. Pra quem é imigrante, trabalhar final de semana é a coisa mais normal do mundo. A Marcela ficou chocada. E nesse dia ela decidiu nem responder. Porque ela já estava cansada, já tinha falado 1000 vezes que as coisas iam melhorar, para ter paciência, para ter calma, mas nada parecia ajudar. E aí um tempo se passou, a Rafaela começou, né, nesse novo emprego, tava dando tudo certo, porém, ela começou a se irritar por lá também. Até que um dia apareceu uma outra vaga para Rafaela. Só que esse trabalho precisava ser feito em dupla. E aí a Rafaela convidou a amiga Marcela, que topou na hora, porque o salário era melhor. E aí a Marcela ficou super animada, chegou a mandar a aplicação para a empresa. Só que tinha um detalhe. Ela ainda não tinha comentado nada com o marido. Ele não estava em casa na hora e quando ele chegou, ele achou que não era a melhor hora de trocar de emprego. Porque apesar do salário ser maior,
não tinha garantia de horas no começo. Então, nesse país é igual aqui, os trabalhos são casuais e você ganha por hora. Se você trabalha, você ganha. Se você não trabalha, você não ganha. Então, eles tinham ali algumas contas importantes para pagar. E às vezes é melhor você aguentar um pouco mais, né, gente? No trabalho que você tá, num trabalho ruim, do que trocar sem garantia nenhuma. A Marcela já estava querendo sair desse trabalho, mas não era a hora. E todo mundo sabe onde calo aperta, né? Então, no dia seguinte mesmo, a Marcela mandou uma mensagem. Amiga, conversei com meu marido e achamos melhor eu não mudar agora. E pediu para a Rafaela ver outra pessoa para fazer dupla com ela. Ela até mandou print da mensagem que enviou para a empresa, pedindo para cancelar a aplicação. E nesse print ela pedia para desconsiderar, né, a aplicação dela, com a desculpa de que ela teria que cumprir um aviso prévio na empresa atual. Enfim, uma desculpa. Só que a Rafaela ficou brava. Diz que a Marcela tinha prejudicado ela, porque ela também teria que cumprir um aviso prévio no trabalho atual dela. E a Marcela só respondeu: Relaxa, isso foi só uma desculpa. Mas a Rafaela já queria discutir ali. Só que a Marcela não levou isso pra frente, porque a Marcela é muito da paz. E aí elas ficaram uns dias sem se falar. A Marcela ficou bem mal. E uns dias depois ela mandou uma mensagem, pediu desculpas, disse que nunca quis prejudicar a amiga. A Rafaela já respondeu com um textão. Disse que tinha ficado chateada sim, mesmo sabendo que não tinha sido intencional. E aí começou um discurso sobre como os casais acabam tendo uma individualidade muito grande. O que não é mentira. Quando você muda de país ou até mesmo no Brasil, no nosso país, você se apoia ali na sua família. Quem que é o seu porto seguro? É a sua família, é o seu parceiro. Cada um tá vivendo ali seu próprio perrengue. Então, é difícil carregar o emocional de outra pessoa também. Só que aí, a Rafaela soltou a frase final. Ela disse que sentia que não existia uma conexão verdadeira entre elas. E aí, a Marcela decidiu se afastar e não respondeu mais. E ela ficou pensando: Como assim não existe uma conexão verdadeira? Eu tô sendo aqui seu ombro amigo. Eu tô ouvindo todas as suas lamentações. Todo o seu nervosismo. Tô aqui te apoiando, mesmo que emocionalmente. E eu não sou uma conexão verdadeira. E ela disse que aprendeu na vida que alguns laços precisam ser quebrados. E que aquela amizade já estava trazendo uma energia negativa e uma carga emocional muito grande para a vida dela. E talvez ela não fosse a pessoa certa para ajudar a Rafaela. Então ela não bloqueou nem nada, só decidiu não manter mais contato. E aí, um tempo depois, a Rafaela mandou outra mensagem. Disse que estava se afastando de todo mundo para se reencontrar e se reconectar com ela mesma. E que não esperava esse afastamento da Marcela. Também falou que o problema da vaga não tinha sido o principal motivo da briga, que foi só a gota d'água. Ou seja, tinham mais coisas, mais mágoas que a Rafaela estava guardando da Marcela.
E a Marcela disse: Eu não sei o que mais eu poderia ter feito por ela. Eu tava ali todos os dias. Eu imaginava que um dia a gente ia olhar pra trás e rir desses perrengues. Mas ela também entendeu que ela não era uma profissional, ela não podia ajudar a Rafaela com seus problemas psicológicos. Então ela sofreu muito com o afastamento, mas ela entendeu que algumas pessoas você simplesmente tem que deixar ir. E depois disso, elas nunca mais se falaram. E essa foi a história da Marcela. Eu confesso que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu acho que a Rafaela também esperava uma ajuda financeira quando ela disse que foi só a gota d'água. Isso foi só a gota d'água. Talvez ela quisesse algum outro tipo de ajuda. Ou será que a Rafaela estava realmente num momento muito difícil emocionalmente? Mas eu acho, sinceramente, gente, que a Marcela fez tudo o que pôde. E no caso da Rafaela, talvez uma terapia realmente fosse o caminho. E sobre amizade, ninguém nasce grudado, né? Então, principalmente no intercâmbio ali, as emoções estão todas à flor da pele. Você conhece muita gente, às vezes você cria uma conexão, mas às vezes não era para ser e os caminhos se separam. Agora eu quero muito saber de vocês. Quem aí também tem uma amiga nervosinha e que você tá sempre tentando apaziguar a situação, tá sempre tentando acalmar ela? Me contem lá nos comentários do episódio e também no post do Instagram. E claro, continuem mandando histórias no zeronoçãopodcast@gmail.com. E mesmo se você achar que a sua história não é tão boa assim, me manda, porque às vezes ela pode estar ajudando alguém que está passando pela mesma coisa. Então é isso, minha gente. Vejo vocês na próxima quarta. Beijo!